Cordiais saudações, meu nome é Marcos Wunderlich. Vou aqui trazer uma palestra sobre a maestria pessoal do professor para atividades de mentoring e coaching educacional. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para você. Eu sou consultor, sou palestrante, mas principalmente formador de mentores e de coaches já há mais de 20 anos e uma experiência profissional já de 33 anos. Na área de consultoria, na área de formação de pessoas, desenvolvimento humano. Eu sou mentalizador do sistema ISO, uma metodologia para práticas de mentoring e coaching. Sou filiado a várias organizações e também quero dizer que já fui coautor de vários livros, fui coordenador de um livro chamado Coaching e Mentoring na Educação. Editei 2 livros pelo Instituto Holos, Liderança e Espiritualidade, e também o Mentoring e Coaching, o Poder do Mentoring e Coaching, juntamente com os alunos do Instituto Holos. Então, gente, eu gostaria também de apresentar o Instituto Holos, a nossa sede em Florianópolis, Santa Catarina, né? E numa primeira parte eu quero trazer para você algumas informações técnicas das atividades de mentoring e de coaching educacional. Numa segunda parte, vou trabalhar mais os instrumentos básicos dessa maestria, mas é importante essa informação técnica num primeiro momento. O mentoring e coaching educacional ainda é muito pouco conhecido, então daí a necessidade de trabalhar um pouco essas definições. Então eu gostaria de dizer assim, que o objetivo do mentoring e do coaching educacional, em primeiro lugar, é a qualificação das escolas e das instituições de ensino brasileiro, né, mediante uma capacitação, uma incorporação, uma aplicação de modo formal ou até mesmo informal das técnicas de mentoring, de coaching e também de holo-mentoring e counseling também, que entra um pouco nessa questão, né? Isso é aplicado pelo corpo docente, pelos orientadores, junto aos clientes. E quem são os clientes? São os alunos, né? E também os pais. E também, muitas vezes, os próprios pares, entre o próprio corpo docente da organização, isso pode ser aplicado. Então, assim, o mentoring e o coaching, ele tem, vamos falar aqui, algumas aplicabilidades. Então, a primeira aplicabilidade, ela é o reforço da imagem institucional, né? Fazer com que a escola tenha uma imagem positiva, né, frente aos seus clientes e principalmente à sociedade a qual ela serve. Em segundo lugar, precisa ter uma capacitação para utilizar essas ferramentas de mentoring e de coaching. Apesar da metodologia ser relativamente fácil, é necessário ter os instrumentos adequados, né? De modo que ele possa ser aplicado formal ou informalmente, né? Contribuindo, portanto, para a melhoria das pessoas e da própria qualidade do ensino, né? Outro aspecto da aplicabilidade é que as pessoas que se formam na metodologia de aplicação do mentoring e do coaching, eles podem fazer também o self-coaching, o self-mentoring. E isso também é uma potencialização da maestria pessoal e profissional, né, das pessoas. E uma outra questão muito importante é saber realmente ter uma utilização dos instrumentais e referenciais do sistema ISO que nós trabalhamos, né, para que haja assim o desenvolvimento contínuo dos recursos internos dentro da empresa. Ele precisa também ajudar na melhoria relacional e principalmente na qualidade de vida também, né? E um último ponto importantíssimo aqui, ele é também o resgate de valores educacionais, né? Contribuindo de uma certa forma, efetivamente, para a formação de indivíduos íntegros e muito capacitados para o futuro. Talvez esse seja um ponto assim maravilhoso que deve ser considerado com muito cuidado. Gostaria também de falar um pouco dos resultados que advêm dessa aplicação, né? Então, um resultado seria essa diferenciação qualitativa, né, para melhores índices do desempenho e resultados institucionais, né, inclusive a manutenção dos clientes na escola, né? Os resultados são a qualificação das pessoas, né, para atuação como mentor e coach,
Eu já vou também trabalhar um pouco essa questão da diferença entre mentor e coach. Eles são processos altamente complementares, né? Então, outro ponto importante é a melhora da integração dentro da escola, dentro da organização de ensino, e também a satisfação pessoal, né? A satisfação pessoal de quem aplica, né? A satisfação também pessoal e a satisfação também de toda a organização, né? E outra coisa assim que eu gostaria de falar como resultado efetivo seria assim o processo assertivo, né? Criar maior assertividade dentro da organização, pessoas mais centradas, uma capacidade maior de autogestão e principalmente de automotivação dos participantes do curso, né? E, obviamente, o resultado de uma formação, ela é o desenvolvimento, né? O autodesenvolvimento, aliás, em campo pessoal e profissional. Esse é um ponto importantíssimo também. Ativação dos talentos, né? Ativação das competências, ativação das habilidades, isso também é um processo contínuo, constante, de educação continuada, né? E, obviamente, o desenvolvimento contínuo de todo o desempenho escolar no seu dia a dia. E um outro ponto extremamente importante aqui dos resultados que esse processo traz para a organização é o que a gente chama de ampliação de mentalidade, né? Esse é um ponto, sim, crucial e talvez um dos pontos centrais da mentoria e do processo de coaching, né? Eu quero também falar um pouco da fundamentação de tudo isso aí, né? Nós, no Instituto Holos, nós nos fundamentamos nos 4 pilares da educação do século XXI, segundo Delors, né? Então, esses 4 pilares, eles são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, tá? Então, isso aqui, de uma certa forma, está ligado com a modernidade institucional também. Quero, nesse momento, apresentar para vocês os mentalizadores do sistema ISO. Nós somos 3 mentalizadores, é o Renato Klein, a Maria Luísa, esposa do Renato, e eu. Nós mentalizamos esse sistema ISO, ele é um processo histórico, ele não foi criado assim de uma hora para outra, ele vem da experimentação de muitas pessoas ao longo do tempo. Então aqui você está vendo assim, o processo histórico. Ele começa com a emergência da visão sistêmica, da antropologia social, da cibernética em 1930. Ele passa pela Universidade de São Paulo, numa tese de doutorado do Dr. Antônio Rubomiller, né, que trabalhou a teoria da organização humana, que serviu como grande base já uma visão sistêmica para uma cibernética social, um movimento que se espalhou por toda a América Latina, América do Norte, a partir de 68, e ainda existe até nos dias de hoje. Depois surgiram movimentos decorrentes, como sinopse holográfica, trabalhos de biocinergia, né? E eu participei desses processos de uma forma interessante, desde a sinopse holográfica, né? Depois eu tive assim, grandes mestres dentro da biocinergia, por exemplo, e trabalhei muito, estudei muito, né? Participei de vários cursos e de várias formações, e fundei o Instituto Holos em 1993. Então, nós já temos 23 anos de fundação. E em 2004, né, nós criamos o sistema ISO, daí já Renato, Maria Luísa trabalhando junto comigo novamente. Né? Eu gostaria de dizer que esse processo ele é histórico, ele tem uma energia própria, ele tem, né, uma linhagem própria, e ele tem também algumas vertentes. Uma vertente importantíssima é a vertente da sabedoria humana, né? Então nós trabalhamos aqui a grande sabedoria que existe na humanidade. Nós trabalhamos a questão da mentalidade, que é o aspecto fundamental, como já falei, né? Porque a mentalidade, ela cria o mundo das pessoas. Então, se as pessoas têm uma mentalidade menor, uma X mentalidade, eles criam um mundo correspondente, inclusive as suas dificuldades. Então é muito importante entender que a pessoa, para que ela possa mudar alguma coisa na vida dela, ela precisa mudar a mentalidade. E aí vem um pouco a função do mentor e do coach de reenquadrar a pessoa num novo olhar de mundo,
né? Daí a importância disso. Né? Depois a vertente científica, todos esses processos eles têm, né, uma fundamentação em grandes cientistas, no processo científico, já um pouco mais antigo, mas também a mentalidade nova, ciências novas, a própria neurociência, por exemplo, e também as questões da vertente de liderança. Né? Nós trabalhamos aqui com os maiores nomes da liderança mundial, então esse pessoal ele está embutido dentro dos instrumentais e referenciais do sistema ISO. Eu gostaria também de falar que essas aplicações do mentoring e do coaching, eles podem ser de 3 formas. Né? Nós temos o modo formal, em que você aplica um encontro de coaching, normalmente de 1h30, 1h15, existe um horário, existe um número de agendas, então ele é um processo formal, que pode ser feito inclusive com alunos fora do horário da sala de aula. Existe o processo informal, que ele é feito a qualquer momento, principalmente dentro da sala de aula. Né? Então o professor ele utiliza as técnicas, os instrumentos durante a aula, né? Informalmente. E isso é um trabalho maravilhoso, porque ele eleva profundamente a qualidade, né, da própria aula, da própria escola. E para isso o professor precisa estar treinado, ele precisa ter uma certa maestria para que ele possa realmente praticar essas atividades. E tem também a modalidade secreta, ela vem quando você tem um alto nível de consciência, e isso já passa a ser um processo natural da pessoa, ajudando todas as pessoas à sua volta, independente do local, independente do momento. Não, mas isso não é uma questão importante agora, nesse momento. Quero também falar um pouco agora da maestria. Né? O tema da minha palestra, ela é maestria. Então eu quero trabalhar um pouco aqui, num primeiro momento, os 2 aspectos. Né? Um aspecto da maestria, ele é o aspecto da gestão. Né? Por exemplo, um professor, ele precisa ter uma excelente gestão. Ele precisa chegar no horário, cumprir horários, ele deve ter o seu plano de aula, ele precisa saber dar aula, não é? Ele deve ter conhecimentos, ele precisa cumprir as metas, ele precisa passar matéria, né? Ele precisa lidar com os processos, ter os controles, ele precisa ajudar os alunos também a se enquadrarem nas metas que eles precisam ter durante o período letivo, ajudá-los nesse ponto. Isso a gente chama de coaching. O coaching nasceu para desempenho, o coaching nasceu para performance. Então, a performance do aluno, a performance do professor, a performance da escola. Agora, por outro lado, nós temos um aspecto não técnico, que é o aspecto humano, que é a qualidade relacional do professor, né? Como é que ele se relaciona com os alunos? Qual é o clima que ele traz para a sala de aula? Qual é a intenção profunda do professor? Né? Então, esses aspectos humanos, eles não são lineares, eles não são estáticos, né? Eles vêm muito da consciência interna, né? E lidar com a mentalidade das pessoas, precisa saber lidar com a mentalidade das pessoas, gerar a automotivação nas outras pessoas. Para isso, o professor também precisa ser uma pessoa trabalhada, uma pessoa desenvolvida, que seja uma pessoa automotivada. Né? E aí vem as questões, né, de lidar com as emoções dos seres humanos, né? E tudo isso aí, ele é o quociente emocional. Isso a gente chama de mentoring. Então, ao mesmo tempo que um professor ele é um mentor, ele beneficia na questão humana, ele também precisa ser um bom técnico. Agora, eu vejo que muitos professores, eles são meramente passadores de matéria, eles dão a aula, passam a matéria, enfim. Então isso é uma visão muito restrita, muito pequena e que não tem nenhuma maestria. O professor precisa ir além, né? Esse ir além é trabalhar esse conjunto, gestão, liderança, técnica, seres humanos, pessoas, aonde de uma certa forma a percentagem que está ligado a isso é 80%
ele tem um peso, esse peso 80 do sucesso profissional do professor depende da sua capacidade relacional e apenas 20% dos seus conhecimentos. Embora tenha que ter conhecimento 100, liderança 100, para ter essa área da alta performance ou da maestria pessoal, o peso ele é 80-20. Então aqui nós já temos um primeiro aspecto a considerar que é extremamente importante. Mas eu quero aprofundar isso aqui um pouco com você, falando das diferentes metodologias que nós trabalhamos, ou que eu tenho trabalhado, junto aos meus alunos de mentoring e de coaching. As pessoas se profissionalizam, as pessoas aprendem essas metodologias. Então, na realidade, eu diria assim, todas essas ferramentas estão interligadas, elas não são separadas. Então, assim, nós começamos com a menorzinha delas, que seria de menor abrangência, que é o counseling. Counseling é, muitas vezes, dar um conselho. E, às vezes, você precisa aconselhar uma pessoa, aconselhar um aluno. Isso é válido em determinados momentos. Quanto menos se aconselha, melhor, mas é necessário conselhos também. O coaching ele está um pouco mais abrangente. Você pode ver que dentro do coaching tem o counseling, né? E você pode ver que o coaching ele é ligado a resultados, a gestão, a uma questão de objetivo, a uma questão de metas, né? E o coaching nasceu exatamente assim, né? De ter desempenho, resultados. É importantíssimo isso na vida. Porém, além do coaching, eu diria assim, o mentoring que ele é trabalhar com o ser humano, né? Com as suas motivações, os aspectos da liderança, os relacionamentos, os aspectos de vida. Então ele é muito mais abrangente do que meramente resultados. Então o mentoring, ele tem um aspecto assim interessantíssimo. E além do mentoring que eu coloquei aqui, você pode ver o holo-mentoring. Eu gostaria de explicar um pouco esse termo holo-mentoring, que ele é um termo que eu cunhei, né, já há alguns anos atrás, que ele significa assim, sermos mentores com uma visão holístico-sistêmica. Ou seja, termos uma consciência da mentalidade que nós utilizamos. E esse talvez seja o grande diferencial também do sistema ISOR. O sistema ISOR, ele nasceu para trazer coerência às pessoas, né? ISO significa igual. Nós temos que ter uma ISO com a vida, uma coerência com a vida, né? E para isso nós temos que ter uma mentalidade aberta, uma mentalidade abrangente, usarmos as leis da vida ao nosso favor. Então essa visão holística, holos, o todo, sistêmico, a interligação de tudo, né? Ela é extremamente importante. Porque quando você usa uma abordagem holossistêmica, não tem erro. Você está sempre fazendo o bem para a pessoa. Agora, mentores podem ter mentalidade negativa. E você já deve ter encontrado na sua vida pessoas com mentalidade negativa, pessoas que são mentores negativos, não é? Então, esse é um ponto muito cego em que as pessoas elas não percebem com que mentalidade elas dão a aula, com que mentalidade o aluno chega na escola, e com que mentalidade os pais vivem nas suas casas e influenciam seus alunos. Então, assim, nós temos que ir além das mentalidades comuns ou das mentalidades menores. Então, o holo-mentoring quer ter uma clara consciência de nós fazermos uma atuação de mentoring, de coaching, de counseling com uma visão holossistêmica e, portanto, extremamente eficaz para as pessoas. Então, esse é também, talvez, um dos grandes diferenciais que o Instituto Holos tem trazido a esse processo de mentoring e coaching no Brasil, né? Eu também gostaria de falar aqui, apenas exemplificando isso um pouco mais, né, que quando a gente é coach, nós trabalhamos mais a questão do desenvolvimento, as questões de melhorias, algo que já existe e que é melhorado, então é desenvolvimento. Então, quando a gente atua como coach, nós fazemos perguntas para as pessoas, nós acompanhamos o desenvolvimento dessas pessoas. Um mentor e coach, ele não dá respostas para as pessoas, ele tem a capacidade de fazer perguntas e de extrair das pessoas as próprias respostas. Nós temos que considerar
que as pessoas são extremamente sábias, as pessoas têm sabedoria interna e que elas têm todas as respostas dentro delas. Né? Aí já entra algo além da mentalidade holístico-sistêmica, que a gente já chama de sabedoria de campo. Isso já é um novo tempo dentro da liderança organizacional em que nós vamos aprender a lidar com situações complexas.